Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes, eu sou professor de Física e eu trabalho ministrando aulas particulares para alunos de cursos de Engenharia e de áreas relacionadas à Engenharia também. Estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma divulgação do meu trabalho, tá? E se vocês por acaso estiverem precisando de um apoio aí na disciplina de Eletrônica de Potência ou de Eletromagnetismo, seja nas atividades de estudo, seja no mapa ou também aí, dúvidas para as provas que vocês vão ter, vocês podem contar com o meu trabalho, tá? O meu contato ele está nessa imagem que vocês estão vendo aí e vou deixar ele também aqui no descritivo do vídeo, tá certo? Bom, como o foco aqui desse vídeo é fazer uma divulgação do meu trabalho, né, eu vou resolver com vocês um pedacinho aí da atividade de estudos número 1 de Eletrônica de Potência, tá? Para vocês entenderem como é que esse trabalho funciona. E se vocês acharem que esse trabalho pode ajudá-los de alguma maneira e quiserem fazer contato, vocês serão muito bem atendidos e vão ser muito bem-vindos, tá certo? Um forte abraço para vocês aí e vamos lá. Pessoal, aqui nessa questão, nós temos aqui um circuito que ele é chamado de conversor CC elevador e carinhosamente aí a gente chama ele de conversor boost, tá? E esse circuito aqui ele é um dos circuitos chaves aí do princípio de funcionamento de fontes chaveadas, beleza? Então é um circuito bastante importante para eletrônica de potência, tá? Então vocês conseguem encontrar informações sobre ele também como conversor boost, tá? E aí nós temos algumas situações aqui que nós precisamos calcular sobre esse cara, tá certo? Eu vou colocar aqui então essas informações para vocês, então vamos lá. Gente, ó, nós temos aqui então que ele é utilizado para controlar um fluxo de potência de uma tensão CC, tá certo? VS igual a 110 volts. Pessoal, então o VS seria a tensão da nossa fonte aqui, ó, 110 volts, beleza? Para um banco de baterias cujo barramento ele é 220 volts. Pessoal, esse banco de baterias ele está sendo representado por essa carga que está aqui, ó, esse resistor que é o nosso resistor R1, tá? Então, basicamente, a tensão que nós temos em cima dele aqui, ó, V1, certo? É igual a 220 volts aqui, ó, beleza? Então, vocês já começam a perceber que a função básica desse circuito aqui seria pegar uma tensão da fonte e elevar ela aqui na saída, né? E, de fato, é isso mesmo que esse circuito faz, tá, pessoal? Então, ele está dizendo pra gente o seguinte, ó, a potência transferida para a bateria é 25 kW. Então, eu vou chamar essa potência de P1 aqui, ó, tá bom? Seria a potência da carga, ela vale 25 kW, beleza? E aqui, gente, ó, ele está falando para nós uma situação extremamente importante e isso vai facilitar demais o nosso cálculo, mas muito mesmo. É para a gente desprezar a ondulação de corrente aqui no indutor. Nossa, isso aqui ficou uma mão na roda, resolve a vida, tá? E aí nós temos que calcular, primeiro, né, no item A aqui, o valor da razão cíclica. Pessoal, vamos então conversar um pouquinho sobre isso, tá? A razão cíclica geralmente a gente representa pela letra D, certo? E só para a gente se lembrar um pouquinho aí, pessoal, o que seria essa razão cíclica aqui, tá? Vamos supor, pessoal, ó, vocês estão vendo aqui que nós temos essa chave, né? E essa chave aqui, ela está gerando para a gente uma onda quadrada, tá? Essa onda, ela tem uma determinada frequência. Ela pode ou não ser PWM, tá, pessoal? Então, ó, qual que é o esquema que nós temos aqui, gente? Então, ó, ela vem aqui primeiramente numa parte baixa, tá certo? Depois ela vem aqui numa parte um pouco mais alta, ó. E aí ela fica, tá, fazendo o chaveamento aqui, ó, desse MOSFET de acordo com esse sinal aqui, beleza? Então, gente, ó, o que a gente considera, tá? Se eu pegar, ó, desse ponto que eu tô marcando aqui de caneta rosa até aqui, eu tenho uma onda dessa completa aqui, ó. Então esse daqui seria o nosso período aqui, ó, que a gente chama de T grandão, tá certo? E aí, gente, essa razão cíclica, né, que é representada pela letra D aqui, basicamente, pessoal, é a fração aqui, ó, ou seja, a parte desse sinal que fica no estado ligado aqui, ó, beleza? Então essa parte aqui, ó, seria a nossa razão cíclica, que nós carinhosamente chamamos ela de Duty Cycle. Olha que nomezão mais bonito, beleza? Então ela geralmente representa pra gente um tempo, e esse tempo aqui, ó, nós geralmente chamamos ele de T-on, seria o tempo ligado, tá? E ele basicamente representa pra gente a parcela aqui desse sinal que deixa ele, tá, ligado, ó. Então isso aqui é o que é a nossa razão cíclica, beleza? Geralmente, pessoal, ela é um percentual, tá? Então, ó, se eu considerar aqui um tempo igualzinho, beleza? Por exemplo, o tempo desligado e o tempo ligado igual, eu posso dizer que a razão cíclica desse cara aqui ela é igual a 0,5, ó. Isso representa pra gente que 50% do tempo ele fica on, tá?
e 50% do tempo ele fica off, beleza? Então, basicamente, nós precisamos calcular essa razão cíclica aqui, ó, tá? Nesse item A. Gente, antes de mais nada, eu vou explicar para vocês rapidamente como é que esse conversor funciona, beleza? Porque nós precisamos de algumas teorias dele aqui para poder resolver esse problema, ó. Então eu quero que vocês enxerguem esse MOSFET aqui como sendo uma chave, tá? E essa chave ela pode abrir ou fechar o contato dela de acordo com esse sinal que nós temos aqui, ó, beleza? Que pode ou não ser PWM, tá? Então quando ele está no nível alto aqui, ó, por exemplo, no nível ON, beleza? Essa chave aqui, tá? Ela faz com que esse MOSFET ele entre em condução. E aí eu quero que vocês entendam que entrando em condução ele fecha um curto-circuito aqui, ó, beleza? Então o que vai acontecer nesse momento? Pessoal, quando ele fecha um curto-circuito, eu quero que vocês observem que aqui, ó, nessa primeira etapa aqui, nós temos uma malha fechada, tá? E vai sair uma corrente daqui com o objetivo, tá certo? De ficar girando aqui, ó, nessa malha. Então, pessoal, essa corrente que vem aqui, tá? Que é a corrente que vai passar aqui pelo nosso indutor, a gente geralmente chama ela de IL, tá? Ela polariza o nosso indutor de acordo com esses sinais aqui, ó, porque ela está entrando aqui pela esquerda e saindo pela direita, tá? E aí, gente, ela faz com que a corrente ela comece a circular aqui pelas espiras, ó. E nós sabemos, pessoal, que o indutor, tá? É da natureza dele armazenar, tá certo? Energia sob a forma de campo magnético. Então, aparece um campo magnético aqui que geralmente a gente representa pela letra B, né? B de campo magnético aqui, tá? E aí, gente, ó, esse processo ele é muito rápido, tá certo? Ou seja, a corrente ela passa por aqui, aparece campo magnético, tá? E ela fica circulando aqui, ó, por dentro dessa malha. Mas o que eu quero que vocês entendam, ó? Esse sinal de menos aqui, pessoal, tá? O que ele faz? Ó, ele vai ficar conectado diretamente aqui nesse diodo, ó. Vocês estão vendo? E aí, pessoal, como esse diodo ele vai receber um sinal de menos no terminal positivo dele aqui, ó, que seria o nosso anodo, esse diodo ele fica em bloqueio, tá? Ou seja, é como se essa parte aqui do circuito, ó, daqui para cá, ela simplesmente não existisse, tá certo? Isso enquanto o meu ciclo estiver na parte ON dele aqui, tá? Aí, pessoal, ó, o que vai acontecer aqui? Ele vai chegar, o meu ciclo, ele vai chegar aqui na parte OFF. Quando ele chegar na parte OFF, pessoal, o que acontece aqui é que ele bloqueia a condução da chave. Então aqui, ó, vira um circuito aberto, tá certo? A chave não permite mais a passagem de corrente. Então essa corrente que tinha girando aqui na malha, pessoal, ela é cessada. Mas aí o indutor, ele entra no meio da parada. O que o indutor vai tentar fazer, pessoal? É uma característica do indutor tentar se opor à variação desse campo magnético. Então o que ele vai tentar fazer aqui? Vai ser tentar ajudar a fonte a manter essa corrente que estava passando por ele. Ou seja, ele vai tentar se opor à redução da corrente que vai acontecer aqui nele, ó. Então a estratégia dele aqui, pessoal, é que para que isso aconteça, ele mude a polaridade. Então, ó, aqui onde era mais e aqui onde era menos, ele vai tentar ajudar a fonte agora, beleza? E agora a gente fica com o sinal de mais desse lado e o sinal de menos desse lado aqui, ó. Tá bom? Então, gente, ó, qual que é o cenário que vai acontecer aqui? Esse circuito agora, ó, tá? Ele faz parte aqui da nossa parada, porque, ó, esse mais aqui, ele foi pro anodo aqui do diodo. Então, o diodo ele fica com uma polaridade aqui, pessoal, ó, tá? Direta. Então, o diodo ele entra em condução, tá certo? E o que vai acontecer aqui na nossa carga, pessoal? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, o diodo permite a passagem de corrente, e o que vai chegar aqui na nossa carga vai ser a tensão da fonte junto com a tensão que está armazenada aqui no nosso indutor. Só que aí, gente, uma coisa interessante que acontece com o indutor é o seguinte, tá? Quando essa tensão do indutor ela é liberada para o circuito, normalmente ela é liberada com um fator que é proporcional à quantidade de espiras que ele tem. Então, geralmente, ela é uma tensão bem mais alta do que a tensão aqui da nossa fonte, ó, porque ela é multiplicada pelo número de espiras, tá? E pela indutância dele, né, na verdade. Então, aqui o efeito que a gente tem seria a tensão da fonte, que seria o 110, mais a parte que é armazenada aqui no nosso indutor, ó, tá? Então, beleza. Então, é tudo liberado para cá. Chegou uma tensão aqui na carga que é maior do que a da fonte, tá? E aí vem a nova parte aqui do ciclo, ó, ou seja, a parte ON dele. Então o que acontece? Essa chave aqui volta a fechar um circuito, um curto-circuito aqui,
E aí eu quero que vocês percebam, embora eu não tenha falado ainda, que quando essa corrente ela estava vindo para cá antes, ela veio e carregou o capacitor, ó, tá? O capacitor ele fica carregado. Aí, gente, ó, qual que é o cenário aqui? Se essa chave voltou a ser bloqueada, tá? Essa corrente ela fica girando aqui, ó, beleza? Nessa malha. Não vai ter mais, né, circulação de corrente aqui, ó, do lado esquerdo do circuito. Mas o capacitor, pessoal, ele tinha uma carga armazenada aqui. Então o capacitor ele vai assumir toda a nossa parada aqui e ele vai tentar manter, tá certo? A tensão constante aqui em cima dessa resistência, ó. Se por acaso esse capacitor ele for grande o suficiente, tá? A gente não vai ter nenhuma variação, né, aqui em cima dessa carga, porque logo esse cara aqui, ó, vai fazer a nossa chave abrir e o ciclo ele se repete novamente, tá? Então a ideia é essa, pessoal. Fechou a chave, o indutor carrega, abriu a chave, ele descarrega em cima da carga e aproveita e carrega o capacitor também. Quando a chave abre, tá certo? Aqui o capacitor mantém a tensão aqui na nossa carga, tá? Quando ela fecha, beleza? Quem mantém a tensão na nossa carga é o nosso amigo indutor. Esse é o princípio de funcionamento dele aqui, tá, pessoal? E aí, só que assim, gente, essa corrente, esse campo magnético aqui nesse indutor, ele gera pra gente algumas equações matemáticas, tá? E essas equações, elas não são assim tão triviais, elas são um pouquinho complexas. Por isso que essa informação aqui pra gente, ó, desprezar a ondulação de corrente no indutor, ela foi muito importante, porque isso deixa os cálculos mais fáceis aqui pra gente, tá certo? Então vamos começar a fazer esses cálculos aqui, ó, sem churumelas, tá? Pessoal, nós temos aqui todos os dados da questão, tá? E vocês devem ter estudado aí durante as aulas de eletrônica de potência que nós temos uma relação matemática aqui, que relaciona a tensão Vs aqui, ó, com essa tensão aqui, ó, V1, que é a tensão de saída aqui do nosso conversor. Como que é essa equação, pessoal? Bom, ela pode ser escrita de algumas maneiras diferentes, mas em suma ela é desse jeito aqui, ó. V1 sobre Vs, tá certo? É igual a 1 sobre 1 menos o valor de D. Esse D aqui seria a razão cíclica que a gente quer. Então é bem fácil de calcular. Isso só foi possível porque ele pediu para a gente desprezar aí os efeitos do indutor, tá, pessoal? Então, tem algumas outras maneiras de representar essa equação, que é a mesma coisa, tá? Eu não sei se vocês viram ela desse jeito aqui. Uma outra maneira de representar ela também é assim, ó, tá? A gente pode colocar Vs sobre o valor de V1, tá? Isso aqui é igual a 1 menos D. É a mesma equação, tá certo? Eu já vi ela multiplicando cruzada assim também, e enfim, tá? Vocês podem usar qualquer uma delas, até para diferenciar o trabalho. Eu vou usar essa primeira aqui, ó. Tá certo? Mas fica a gosto de vocês aí. Só substituir os valores, pessoal. O valor do nosso V1 é a tensão no banco de baterias, que é 220, tá? O valor de Vs é 110, beleza? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 menos o valor de D, que é quem eu quero encontrar. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer uma multiplicação cruzada aqui, ó, tá certo? Pra gente poder resolver. Vai ficar aqui, ó, 220, né, que multiplica 1 menos D, tá? Isso aqui vai ser igual 1 vezes 110, que é o próprio 110, tá bom? Bom, distribuindo esse 220 aqui, ó, nós vamos ficar da seguinte maneira, né, ó, 220, né, vezes 1, menos 220 vezes o valor de D. Isso aqui é igual a 110, tá? Para isolar o D, pessoal, eu vou pegar esse 220 e vou jogar para lá do igual. Nós vamos ficar assim, ó, menos 220, tá certo? É igual a 110 menos... Opa, 220D aqui, tá? É igual a 110 menos 220 que eu trouxe para cá, ó, tá bom? Vamos fazer aqui desse lado para não ocupar muito espaço, tá? Então, o que vai ficar aqui, pessoal? O nosso D, tá? Eu quero que vocês percebam que vai ser, ó, nós temos menos 110 aqui, né? Então, ó, menos 110... dividido por esse 220 que estava aqui, ó. Só passamos dividindo, né? Só que ele vai negativo também, tá, pessoal? Então, ó, menos 220, tá? Se vocês executarem esses cálculos, aí vocês vão ver facilmente que o dele deu 0,5 aqui, ó, tá? Então, esse daqui é o valor da nossa razão cíclica aqui, ó, beleza? Que por coincidência tinha dado o mesmo 0,5 que eu falei aqui, né? Na verdade não foi coincidência não, porque eu já sabia, tá, pessoal? Mas beleza, vamos lá. No item B,